Olá, investidores! Tudo bem com vocês? A teoria de Dow é uma das mais antigas e, de longe, a mais divulgada para identificar as principais tendências no mercado. Nesse vídeo, eu farei uma breve explicação dos princípios básicos da teoria de Dow com base no livro Análise Técnica Explicada, de Martin J. Pring, uma das melhores referências na área da análise técnica. Para quem não me conhece, eu sou o Mikael e esse canal é o Jovens Investidores. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa as notificações. E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos. O objetivo da teoria de Dow é determinar mudanças no movimento primário do mercado. Uma vez que uma tendência tenha sido estabelecida, a gente supõe que esta continua existindo, até que uma reversão seja confirmada. A teoria de Dow está preocupada com a direção de uma tendência e não tem valor de previsão quanto à duração ou tamanho final desta tendência. E, como tudo na análise técnica, a teoria nem sempre acompanha os movimentos do mercado e jamais deve ser adotada como algo infalível. Lembre-se de que não há certezas na análise técnica, pois, de certa forma, estamos sempre lidando com probabilidades. A teoria de Dow evoluiu do trabalho de Charles Henry Dow e foi publicada em uma série de editoriais do Wall Street Journal entre 1900 e 1902. Dow utilizou o comportamento do mercado de ações como um barômetro das condições de negócios e não como base para a previsão dos preços das ações em si. O seu sucessor, William Peter Hamilton, desenvolveu ainda mais os princípios de Dow e organizou eles em algo que se aproxima da teoria como conhecemos hoje. Porém, no livro de Hamilton, The Stock Market Barometer, publicado em 1922, alguns princípios foram organizados e formulados de uma maneira um tanto quanto imprecisa. Foi somente em 1932 que tivemos acesso a uma descrição mais completa e formalizada dos princípios que conhecemos hoje. Isso aconteceu após a publicação do livro A Teoria de Dow, do Robert Rhea. A teoria pressupõe que a maioria das ações segue a tendência macro do mercado. E, para medir como anda o mercado, Dow construiu dois índices, que agora são chamados de Dow Jones Industrial Average, ou a média industrial em português, e também o Dow Jones Rail Average, também conhecido como média ferroviária. A média industrial era originalmente uma combinação de 12 blue chips, porém, hoje este índice leva em consideração as 30 maiores ações industriais da Bolsa de Valores de Nova York. De forma semelhante, a média ferroviária era um índice que considerava também 12 ativos ferroviários. Porém, com o avanço dos meios de transporte, como a aviação, se fez necessária uma mudança na média de transportes. Essa média se incorporou aos novos segmentos e por isso o nome desse índice foi alterado para Transportation Average, ou média de transportes em português. Agora que você entendeu a história por trás da teoria de Dow e o que mede os índices Dow, vamos tentar interpretar a sua teoria. Para interpretar a teoria corretamente, é necessário ter um registro dos preços diários de fechamento das duas médias e o total de transações diárias na Bolsa de Valores de Nova York. Mais uma vez, Pring destaca o uso dos preços de fechamento, pois ele escreveu seu livro com foco em tempos gráficos altos e, como tudo na análise técnica, quanto maior o tempo, maior a força de um movimento. Ele defende o uso dos preços de fechamento, pois as flutuações intraday estão mais sujeitas a eventos externos. Por exemplo, a quantidade de ruído presente no gráfico de 5 minutos é altíssima comparada ao gráfico de 4 horas. Mas, voltando à interpretação da teoria de Dow, podemos dividir a teoria em 6 princípios básicos para entender o mercado. O primeiro deles é que os índices descontam tudo. As mudanças nos preços diários de fechamento refletem o julgamento e as emoções agregadas de todos os participantes do mercado. Supõe-se, portanto, que esse processo esconde tudo o que é conhecido e previsível e que pode afetar a relação entre a oferta e a demanda. Embora alguns fenômenos naturais sejam obviamente imprevisíveis, o que o autor no seu livro chama de atos de Deus nesse caso, que são os furacões e terremotos, por exemplo, sua ocorrência é rapidamente aliviada e suas implicações são desconsideradas, pois, como eu disse, os índices descontam tudo. O segundo princípio é que os mercados têm 3 movimentos, então podemos dividir eles em tendências primárias, secundárias e terciárias. A mais importante é a tendência primária ou principal e é conhecida também como de longo prazo.
Cada movimento primário dura de 1 ano até vários anos e, geralmente, é dividido em movimentos de alta e baixa, onde cada direção possui 3 fases. A tendência secundária ou intermediária representa a interrupção temporária da tendência primária, ou seja, uma fase de correção da tendência principal. Ela pode ser definida como um declínio importante em um mercado altista, ou também como um avanço em um mercado de baixa. Por definição, é um momento quando swing traders entram no mercado em busca de oscilações semanais, buscando posições de 3 semanas até 3 meses. Segundo o Dow, essa tendência corrige de 33% até 66% de todo o movimento da tendência primária. Por fim, temos as tendências terciárias, as quais também são chamadas de movimentos menores. Seguindo a lógica, essas tendências consistem na interrupção temporária da tendência secundária. Esta tem duração de poucos dias até 3 semanas, ou seja, é de curto prazo. Elas são importantes apenas porque fazem parte dos movimentos primários e secundários. Elas não têm valor de previsão para investimentos de longo prazo. Isso é especialmente importante, já que os movimentos de curto prazo podem ser manipulados até certo ponto, ao contrário das tendências secundárias ou primárias. Os preços descontam tudo, lembra? O terceiro princípio nos diz que a tendência primária é composta por 3 fases. Pela teoria, a tendência principal do mercado obedece uma lógica de comportamento relacionada diretamente ao psicológico do trader. Uma tendência primária de baixa ou um bear market é um longo declínio interrompido por correções secundárias. Ela começa quando as esperanças sobre as ações que foram compradas são abandonadas e essa fase é chamada de realização, pois depende do estouro da tendência anterior, onde os preços alcançaram seus níveis históricos máximos. E, como a demanda ainda era alta, as ofertas de venda vão sendo finalizadas gradualmente. A segunda fase evolui à medida que os níveis de atividade empresarial e os lucros diminuem. Ela também é chamada de pânico, pois, à medida que os suportes vão sendo perdidos, isso começa a influenciar na tendência secundária e, a partir deste ponto, o volume cresce consideravelmente e a queda, que antes era gradual, agora ganha muito mais velocidade. Na terceira etapa, o mercado de baixa atinge um clímax quando as ações são liquidadas, independentemente do seu valor. Isso acontece muitas vezes por causa do estado deprimido do mercado ou por causa das liquidações forçadas, como por exemplo, as chamadas de margem. Essa última fase é chamada de desaceleração, pois, após o bear market, o mercado perde muito volume, já que a maioria dos investidores liquidou sua posição ou esqueceu que está posicionado para não contabilizar o prejuízo durante este período. Como nesse momento há uma inércia natural, os preços vão recuando lentamente até que se estabilizam, iniciando uma fase de acumulação. Uma tendência primária de alta ou um bull market é um movimento ascendente amplo, geralmente com pelo menos 18 meses de duração. O mercado em alta começa quando os índices descontam as piores notícias possíveis e a confiança sobre o futuro começa a reviver. Essa fase é a acumulação. Os investidores percebem que os preços estão subvalorizados em relação ao seu potencial teórico. Neste período, não há incremento substancial de volume, pelo cenário pessimista que ainda ronda o ar. Porém, é possível verificar uma congestão em uma faixa de preços. O segundo estágio do mercado altista é a resposta das ações a melhorias conhecidas nas condições de negócio, o qual é conhecido também como início da tendência. Isso acontece com a volta da força compradora. Nesse estágio, os indicadores técnicos começam a sair dos níveis de sobrevendidos e os topos e fundos vão sendo formados. Da mesma forma, os pequenos investidores vendem a qualquer movimento favorável do preço, trazendo uma maior volatilidade ao mercado. Na sequência, ocorre o estouro da tendência, o qual evolui do excesso de confiança e da especulação do movimento quando os ativos estão avançando em grandes proporções. O quarto princípio nos diz que a tendência deve ser acompanhada pelo volume e, mais uma vez, eu falo aqui que quando os preços sobem, nós temos que enxergar uma expansão no volume. E da mesma forma, quando eles caem, temos que ver um declínio no volume. Se isso não é respeitado, temos então um sinal de alerta sobre os próximos movimentos do preço. Se você não sabe como interpretar os dados de volume ou tem alguma dúvida sobre o assunto, dá uma olhada lá no meu vídeo de volume que está aparecendo em algum lugar aí na tela. O quinto princípio nos diz que a ação dos preços determina a tendência. Como eu já falei aqui no canal, uma tendência de alta é caracterizada por topos e fundos ascendentes. E, da mesma forma, uma tendência de baixa é caracterizada por topos e fundos descendentes. E é por esse movimento nos preços que analisamos o Price Action
para determinar as tendências. Portanto, se temos movimentos secundários ascendentes, isso nos indica que há uma tendência primária de alta e, para Down, uma mudança de tendência só é confirmada quando o movimento dos preços indica o contrário. A sua análise pode ser melhorada quando analisamos as características do volume e fazemos uma avaliação sobre a validade e força da tendência primária. As chances de uma reversão são muito maiores se o mercado passar por sua terceira fase, caracterizada por especulações e falsas esperanças durante um movimento primário de alta, ou por um período de liquidação persistentes e pessimismo generalizado durante um grande declínio. Uma mudança na tendência primária pode ocorrer sem uma terceira fase claramente definida, mas, geralmente, esses fragmentos provam ser de curta duração. Por outro lado, as maiores variações primárias geralmente se desenvolvem quando as características de uma terceira fase são especialmente marcadas durante o movimento primário anterior. Por fim, o nosso último princípio é: as médias devem sempre se confirmar. Um dos princípios mais importantes na teoria de Dow é que o movimento da média industrial e da média de transportes sempre deve ser considerados em conjunto, ou seja, as duas médias devem confirmar-se mutuamente. A necessidade de confirmar a ação de ambas as médias é um tanto quanto lógico, pois, se o mercado é realmente um barômetro das condições futuras dos negócios, os investidores deveriam estar oferecendo os preços tanto das empresas que produzem bens, quanto das empresas que os transportam. Não é possível ter uma economia saudável onde as mercadorias estão sendo fabricadas, mas não vendidas. Se os dois índices acionários estão apontando para a mesma direção, há uma tendência de alta ou baixa consistente no mercado. E essa tendência é saudável de ser operada. Uma divergência deveria ser encarada como um alerta para uma mudança da tendência vigente. E foi com base nesse conceito de que os índices são uma referência confiável da percepção do mercado que gerou-se o princípio de que os preços descontam tudo, uma vez que eles refletem as convicções de todos os players do mercado. Depois desses 6 princípios, espero que você tenha compreendido melhor o conceito por trás da teoria de Dow. Ao longo dos anos, muitas críticas foram feitas à teoria e os seus índices. Por exemplo, a lentidão dos sinais de reversão talvez seja a crítica de maior destaque, onde o investidor perde cerca de 25% de todo o movimento ao esperar os preços confirmarem a tendência primária. De fato, a crítica é perfeitamente saudável, pois se a teoria obtivesse uma ampla aceitação e seus sinais fossem puramente mecânicos, em vez de exigir um julgamento experiente e totalmente psicológico do trader, eles seriam instantaneamente desprezados, o que tornaria a teoria de Dow inútil para investimentos lucrativos. Em qualquer caso, é importante notar que ela está longe de ser perfeita e a teoria Dow deve ser considerada como um indicador, o qual deve ser usado em conjunto com outros indicadores no arsenal técnico, como o volume e os padrões de reversão. Por fim, se você chegou até aqui, você já está no caminho para se tornar um investidor melhor. E para finalizar esse vídeo, eu irei fazer um resumo sobre o tema. Então vamos lá? A teoria de Dow se preocupa em determinar a direção da tendência primária do mercado e não sua duração ou tamanho. Uma vez confirmada por ambas as médias, presume-se que a nova tendência esteja em vigor até que uma confirmação de compensação por ambas as médias ocorram. As tendências principais de alta e baixa possuem 3 fases distintas cada uma. Tanto a identificação dessas fases quanto o surgimento de qualquer divergência na relação entre o volume e o preço fornecem indicações úteis de que uma reversão na tendência principal está prestes a ocorrer. Por hoje, foi isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e vamos juntos lucrar no mercado.